Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente em caso de necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Hoje a gente vai finalizar o nosso desenho de contato com a natureza, lembrando aqui o seguinte: esse mês de agosto foi um mês de desenhos de observação. A gente levou em consideração releituras importantes do Di Cavalcanti de diversas épocas, mas esse desenho de observação e esse estudo, ele é importante para que você entenda que você pode ilustrar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, e que você consegue fazer isso. O ponto número 2 dessa ilustração da natureza que a gente tem contato é para a gente ver o quão próximo a gente tem estado da natureza, mesmo dentro de casa nesse período de quarentena, e ver o que é esse contato. São os nossos bichinhos, né? Que são os nossos animais, são plantas que a gente tem em casa ou próximo de casa, ou como eu falei no exemplo do vídeo anterior, pode ser uma árvore que você gosta muito, que tem na sua rua, desde que seja algo aí que você consegue observar e fazer essa ilustração. Hoje a gente vai finalizar fazendo todos os contornos, preenchimento, tudo bonitinho e compartilhando a nossa tela. Terminou? Envia pra gente via o WhatsApp do seu nome e continuem participando das rodas de conversa, ok? Turma, bem-vindos a mais uma gravação de tela. E aí, no vídeo de hoje, nós vamos finalizar essa arte, passando ela para a nossa versão digital. Eu já comecei aqui abrindo o meu arquivo, que tem o tamanho de 2000 por 2000, para ficar bem quadradinho, e combinar com o formato que a gente já vem trabalhando aí nas outras obras. Nesse caso, eu já comecei inserindo a imagem, mas lembrem sempre que é só clicar no superior, importar imagem, e aí você pega a imagem da sua galeria. Venho aqui em camadas, essa é a camada que está o meu desenho, eu vou clicar, diminuir a opacidade, e eu vou fechar e bloquear aqui a minha camada para eu não fazer nenhum desenho nela. Pego a minha camada original, venho aqui para baixo, e deixo ela aqui com a visualização ativada. Nessa minha camada de cima é onde eu vou desenhar. No último vídeo nós experimentamos aí o uso do giz para poder fazer a textura do nosso cesto de frutas. E hoje nós poderíamos experimentar algum outro material aí que seja tão interessante quanto, né? Alguns dos materiais têm dado pequenos, não problemas, né, vamos assim dizer, mas eles têm dado umas travadas, ou às vezes você tenta passar a textura e ela não funciona muito. E o do giz tem sido interessante por causa da textura diferente que ele cria. E hoje vai ser muito sobre texturas, porque nós temos galhos, nós temos árvores. Então, a gente pode trabalhar mais essa questão de aplicar texturas. Além da imagem aqui, né, no caso, além da imagem que a gente já tem do desenho, eu estou olhando para a foto do meu cenário original, que é esse espaço verde que eu já comentei com vocês, que é o Parque Linear Ticoatira. Bem, então vamos começar. Eu vou começar aqui fazendo o que é o chão. Então eu vou tentar pegar uma cor próxima do que é o chão ali na minha tela. E ele é um chão meio cimento, meio amarelado, assim, meio gasto. Que, né? Vamos ver aqui, ó, o tamanho do pincel está um pouco grande. Aí aqui eu vou começar fazendo o chão, depois a gente vem com os detalhes mais importantes, assim, como por exemplo, essas duas, como se diz, não são exatamente calçadas, né? Mas essa separação entre a área que você pode pisar e a área que você pode só observar, né, para o famoso espaço do não pise na grama. É como se fosse um meio fiozinho que ele tem. Então, vou vir aqui, ó, que é interessante do giz, que ele cria essa textura muito rápido, sem que você tenha que ficar aplicando 1 milhão de pincéis diferentes, né, para isso. Então, nesse sentido, o giz, ele é bastante útil. E aí você pode ir passando de leve e ele cria essa textura. O que vai acontecer?
Conforme você passa mais o giz, a textura vai ficando mais lisa, porque ele vai literalmente cobrindo essas áreas e tampando o que você já fez por baixo. Então, para não perder essa textura que é tão legal, o que a gente vai fazer, ó? Tá vendo? Seguindo aqui a marcação. Vou dar um zoom. E aí, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar seguir a marcação sempre o máximo possível, porque é a marcação do nosso desenho original. E as cores, como falei, pegada ali da nossa imagem de referência. Então, aqui, ó, a gente pode deixar assim. Ok. Aí o que vai acontecer? Aqui do lado também faz parte desse chão. Então, eu já vou pintar. Eu vou diminuir para 30 de novo, que é um tamanho que estava ok. E já vou deixar pintado. Então, vamos lá. Pinta, pinta, pinta. Porque já é tudo uma coisa só. Lembrando que o processo de pintar as camadas, ele é sempre de trás para frente. Ou seja, a gente faz os fundos primeiro para depois fazer as coisas que ficam visíveis, né, em primeiro plano e assim por diante. Ou seja, tá tudo indo conforme planejado. Vou fazer aqui, ó, essa área. Essa aqui é uma pequena área de lazer que tem uns banquinhos. Essas mesas provavelmente devem ter aquela clássica marcação para jogar xadrez ou dama, né? Onde as pessoas às vezes sentam, tomam seus lanchinhos. Como eu já comentei no primeiro vídeo, é importantíssimo que as cidades tenham espaços verdes, principalmente cidades megalópolis, né? Metrópoles gigantescas como São Paulo, que é a capital de um estado. É essencial que existam esses espaços, eles são importantes, eles devem ser preservados, são locais que devem ser, acima de tudo, respeitados, porque são neles que as pessoas têm, às vezes, essa pequena oportunidade de ter contato com a natureza. Por incrível que pareça, no nosso dia a dia, a gente não tem um contato real, assim, com a natureza o tempo todo. Nós somos pessoas bem limitadas nesse aspecto. Então, é legal que a gente tenha esse respeito pelo espaço, né? Não só pelo verde, mas pelo próximo, para que as outras pessoas que também vão visitar por ali tenham a oportunidade de aproveitar também, ok? Bem, aqui, ó, como vocês podem ver, eu tô deixando a opacidade bem baixa, que eu quero só fazer uma texturinha, sabe? Para reforçar essas curvas, porque também tem bastante sombra de árvore e eu quero aplicar, tá vendo? Ó, só por causa da textura. Como eu falei, quanto mais a gente passa o pincel, menos a textura aparece. E desse jeito, a gente consegue reaplicar a textura sem problemas. Tá vendo? Aí ali o chão fica com essas marcaçõezinhas. Aí, ok. Fiz o chão, eu vou bloquear a camada, tirar a visualização e vou para a próxima etapa, que é a parte verde. No caso, né, o que eu vou ter que fazer? Criar uma nova camada e agora começa uma etapa bem de pintura mesmo, onde eu vou procurar tons de verde para variar e preencher os outros espaços do chão. Então, eu vou começar com esse para fazer aqui, ó, nessa parte aqui do cantinho, tudo com giz mesmo, para poder criar textura, né? Os quadros do Di Cavalcanti eram bem conhecidos por terem muitas cores. Na próxima etapa de produção, nós vamos entrar no tema pessoas. Ele era considerado um pintor bastante humanista, né? Por fazer pessoas. Então, nosso desenho de observação, junto com a nossa capacidade de ilustrar lugares, vai nos ajudar a colocar essas pessoas em o que chamamos de cenários, ok? Então, ó, esse espaço verde aqui do Parque Ticoatira, ele é legal de ser ressaltado aí, né? De ser reconhecido. Não sei se alguma vez vocês já foram lá. Assim que eu me mudei para São Paulo, né? Na região aqui próximo à Aba, as pessoas falaram que tinha esse parque. Mas, infelizmente, quando eu fui tentar visitá-lo, aconteceu aí essa
situação de pandemia, então respeitem a pandemia. Eu sei que vem saindo notícias sobre flexibilização, mas tentem respeitar bastante essas limitações aí de não ficar saindo, porque assim logo mais todos vão poder sair, não é mesmo? Ó, fiz aqui a minha marcação de onde vai o verde. Eu vou aumentar o meu pincel para pegar o máximo de área possível e vou começar a pintar dentro de onde eu fiz a minha marcação, tá vendo? Com cuidado para não passar demais da marcação. E tentando manter aí o aspecto de textura dentro do possível. Como eu já falei, quanto mais você passa por cima do que já foi pintado, a tendência é que saia, né? Que essa textura, aos poucos, ela vá saindo. Mas aí é só você vir e apertar os seus retoquezinhos. Aí o que vai acontecer? Agora, nós precisamos, basicamente, de outros tons de verde para poder dar mais textura. Porque se você for ver ali na minha foto, né, eu vou deixar a foto aqui do lado, o que acontece é que tem diversos tons de verde. Então eu vou pegar minha bolinha de cor, arrastar um pouquinho para baixo, tá vendo? Fica um verde mais escuro. Minha bolinha do pincel também vou arrastar um pouco para baixo, aí eu vou diminuir a opacidade. Tá vendo? Acho que assim ficou bom. Vou ver o tamanho do pincel e é o que eu vou fazer para criar essa textura aqui, né, ao longo do caminho, é dando batidinhas, tá vendo? Como o pincel de giz ele é meio quadradinho, conforme você dá batidinhas, ele cria essa textura aí de pintura de grama, de folhas caídas no chão. Quanto maior for o tamanho, mais folhas parece que ele produz. E quanto menor, mais graminha parece que ele produz, tá vendo? E aí a gente vai dando essas batidinhas aqui, principalmente em volta de onde vão ter as árvores, ó, pra criar textura mesmo. Não tenha medo de dar várias batidinhas na sua tela não, hein? É bem rápido, ó. Quando você vê, você já fez aquela área. O que você pode fazer também é aumentando e diminuindo o tamanho do pincel para ele trabalhar texturas diferentes, tá vendo? Ó, tamanhos diferentes de texturas. Aí você vai ter resultados diferentes, mas sempre batidinhas, tá vendo? Sem arrastar. Ó, aqui eu sei que tem uma árvore e na foto original tem bastante coisa aqui em volta da árvore, né? Então, ó, eu vou indo e voltando, indo e voltando. Aqui perto desses batentes, que é como se fossem guias, né? Se fosse na rua seria a guia da calçada. Ele também tem, ó. Então eu vou aumentar para fazer a textura, ó, vou diminuir mais a cor e vou aplicando. Algumas coisas você tá tampadas, né? Por causa do desenho, porque a gente ainda não terminou, ainda tem bastante desenho aí para colocar. Então, aqui, ó, a gente vai criando essa textura. E agora falta colocar aqui do lado também. Tá vendo? Eu vou fazendo movimentos de vai e vem. Se o seu dedo deslizar muito e fizer um risco, tudo bem, fique calmo. Ó, aí agora eu tô com um verde mais claro, ó, pra dar volume. Lembra que eu já falei isso pra vocês? O volume, ele ajuda a criar a sensação de que tem mais coisas acontecendo em uma determinada região do seu desenho. Então, dedique-se à textura. A textura torna as ilustrações interessantes. E são só batidinhas na tela, tenho certeza que vocês devem ter aqueles joguinhos de que tem que ficar batendo na tela. Então vocês com certeza são pró na arte de batidinhas na tela. Aí agora, como vocês podem perceber no meu próprio quadro, tem bastante tom de marrom das folhas que já secaram. Então essa parte a gente tem que tomar cuidado. Lembra sempre, o marrom ele tá sempre ali entre laranjas e vermelhos. Desce um pouco, ó. Desce um pouco. Ok.
E aí, você vai deixar a transparência, tá vendo? É bem levemente transparente. Aí, fiz isso, tô com o meu marrom aqui e vou dar algumas batidinhas de leve só para complementar, dar uma leve textura. Ok, aí agora o que a gente vai fazer é colocar a visualização do chão para ver o que bate aqui nas coisas, né? Colocar mais uma nova camada. E aí, com o giz na cor mais cinza, mais assim, escuro, você vai vir, deixa ele, ó, porcentagem 100%, coloca mais ou menos no tamanho 10 ali, ó. Vamos ver um tamanho 20, vamos testar, ó. Tamanho 20, também não. Vou colocar um tamanho 30. Ó, um tamanho 34, acho que é um tamanho legal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui justamente a guia da calçada, tá vendo? Tá, quase, hein? Vamos pôr um tamanho 40. Tamanho 40. E não precisa ser tão preto, né? Essa situação da cor aqui não precisa ser tão preta. Vamos pegar uma cor parecida com a do chão, só que mais escura, tá vendo? Mais cinzenta, assim. E agora vai ficar bom. Ó, aí. E agora é só fazer essa guia da calçada, tá vendo? Tenta pegar direitinho aqui, ó, o movimento do seu próprio desenho para cobrir essas etapinhas, tá? Então uma guia já foi. Dá zoom aí o máximo que a sua tela consegue para poder enxergar mesmo. E vamos lá fazer a guia dessa nossa calçada. Aí tá aqui, ó, outra. Aqui pra dentro ele tem essa guia aqui também. E aqui ele tem essa outra parte. Aí, ok, até aqui. Aí ele tem essa curvinha. Aqui fica reto de novo, tá vendo? E aqui é a última, que é da saídazinha. Então, ó, basicamente chão já foi. O que a gente vai fazer agora? Vai criar uma nova camada atrás de todas essas, que vai ser em azul. Lembrem que Di Cavalcante explorava muito blocos de cores, né, para suas texturas. Então, vamos tomar essa liberdade aí de já fazer um fundo mais interessante. Então, vem, ó. Vou passar meu azul em tudo, para já ficar predominante que esse fundo ele vai ser azul. Aí até aqui, ok, tá dando tudo certo. Tudo certo, 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 certo. Aí o que eu vou fazer? Com esse mesmo azul eu puxo um pouco para baixo, um pouquinho para o lado, tá vendo a saturação? Diminuo um pouco a opacidade, diminuo um pouco o tamanho do pincel. E aí eu vou fazer pedaços de cor, tá vendo? Faixas de cor passando por este céu. E aí, azul. Aí agora eu vou pegar um azul mais claro. Fazer um outro pedaço aqui. Não precisa se preocupar, porque vai dar tudo certo. Deixa eu escolher um outro azul mais intenso, assim, diferentinho. Aí, que aí eu faço essa mancha aqui em um outro tom. Nossa, esse azul é bonito. Tá vendo? Pra gente ter essas faixas diferentes, né? Se vocês observarem os pedaços do céu nas obras do Di Cavalcante, elas são sempre um ponto a realmente se observar, né? A prestar atenção aí. Porque é muito diferente. Sempre tem alguma coisa, uma faixa, um pedaço de cor diferente, enfim. Sempre tem algo aí que chama atenção. E geralmente são uns pedaços de curva, assim, né? Uns S's.
que criam esse movimento aí no céu de blocos de cores diferentes. E agora eu só vou fazer o nosso último. Deixa eu deixar mais claro, mais saturado. E aí, nós já vamos para nossa próxima camada, que são as árvores. E aí o que vai acontecer? Vou prestar atenção nessa parte, hein? Já pegar, tá ok, tudo. Você vai bloquear tudo, ó, bloqueia, vai nas camadas e sai bloqueando tudo. Por quê? Pra ter certeza que você não vai desenhar sem querer em nenhuma delas. Bloqueou. Fez tudo isso? Tira a visualização, tira o olhinho de todas as camadas, porque agora você vai se preocupar em fazer as árvores. Então você vai vir aqui, vai escolher um marrom e vai fazer essas árvores. Vamos ver como tá? Tá ok essa cor, só o tamanho que tá um pouco demais. Aí agora é só fazer, tá vendo, ó? Sem os galhos. Vamos tentar fazer só, primeiramente, os troncos de árvores que a gente tem. Como essa daqui é bem no primeiro plano, essa dá pra fazer os galhos e separações dela sem problema nenhum. Tá vendo? E aí vai seguindo e respeitando seu traço. Aí, ok. Aqui eu vou aumentar ela para poder fazer o corpinho de uma maneira mais prática, né? Porque também o vídeo não pode ficar gigantesco, né, gente? Aí aqui, ó, eu vou deixar assim para poder criar a sensação de raiz diferente, né? E nessas daqui de trás eu já posso diminuir. Eu acho que um tamanho 30 já tá ok. E sempre, sempre, nunca se esqueçam. Movimentos fluidos, né? Galhos vão para diversos lugares. Quanto mais fino o seu giz, mais diverso é o seu galhinho. Que você vai conseguir criar texturazinhas, tá vendo? Aí você vai criando esses galhos, vai indo. Sem maiores delongas e preocupações. Pode fazer galho em tudo. Aí põe outra árvore e vamos lá. Tá vendo? Ó, movimento pra cima, sempre em ascendente, né? Sempre pra cima. Aí aqui também. Aí aqui eu pinto o tronquinho. Vou diminuir mais ainda para poder fazer os outros raminhos aqui, ó. E aí esse também, ó, bem tronquinho e suas ramificações. Aí agora é a parte mais fácil de todas. A gente vai criar uma nova camada. Bloqueia essa, cria uma nova. E nessa nova a gente vai voltar com o quê? Com as folhas. Então você vai escolher verdes ou cores, né, no caso das suas plantas, que tenham a ver. Então, novamente, eu vou deixar o meu pincel grande, tá vendo? E vou lá para os tons, primeiramente dos verdes. E aí, vou fazendo essas batidinhas, tá vendo? Se você quiser, você pode vir aqui no pincel e experimentar outras texturas, outros gizes diferentes, né? Outros materiais aí diferentes, mas lembrando sempre que o aspecto final é escolhido aí por você, desde que esteja dentro do que o Di Cavalcante fazia de proposta. Então, por exemplo, aqui, ó, tem alguns de forma, tem esses de manchinha, tem alguns pincéis que são interessantes, talvez eles façam umas marcações legais, mas definitivamente, no caso aqui, né, o giz pastel vai ser o que melhor dá textura para tudo, ok? Então eu vou dar um zoom, ó. E aí você vai fazendo, tá vendo? Batidinha, batidinha, batidinha. E pode ir espalhando. Vai espalhando por tudo. Aí diminui a cor um pouco. Vou pegar aqui o verde de novo.
Aí vai indo, ó. Sem medo. Ah, esse giz tá muito transparente. Calma. Primeiro você... Aí você volta nos outros pincéis, tá vendo? Super granulados. E vai aplicando outras texturas, tá vendo? Sempre tendo certeza de que eles estão bem grandes, estão com a cor que você quer. E aí você vai dando batidinhas até atingir aí o resultado que mais te agrada. O que é importante, né? Lembra sempre, fez um risco ali, que nem eu fiz aqui, ó, sem querer, dá um Ctrl Z, desfaz e vai voltando pro seu giz, entendeu? Então não tem problema você ir e voltar com o giz que você já está acostumado a usar. O negócio é que você tem que ter paciência para fazer todas as batidinhas para poder fazer a sua árvore aí com essas texturinhas diferentes, tá vendo? E aí conforme você vai batendo, ele vai aplicando a textura para você. Se você estiver ansioso, né, para ver como está o seu resultado, você pode voltar aqui e colocar as visualizações das outras partes para poder ver o que você está achando, ver se as cores estão combinando, ver se o verde está cobrindo, ó, tá vendo? Eu posso colocar um verde até mais forte para poder cobrir melhor essas minhas necessidades, né? Outra coisa que a gente pode experimentar é usar sprays também. Esses sprays aqui, tá vendo, ó? Então, a gente vem aqui. O spray, ele tem formato de bolinha, então o que vai acontecer? Ó, se eu colocar ele bem grande, vão ser como se fossem umas borrifadas, tá vendo? Ó? E aí você vai dando batidinhas e preenchendo aí sua árvore, tá vendo? Se você riscar, ele vira uma grande mancha de nuvem. Mas se você for dando batidinhas, ele aplica a textura direitinho da maneira que você precisa. Então, é basicamente isso. Vocês vão aplicando todas as texturas diferentes possíveis que vocês querem. A gente pode até tentar aqui, ó, uma texturinha dessas, que não é necessariamente um pincel. Tá vendo? Textura como se fosse... Aqui ele tá falando que é de pluma. A gente pode tentar esse daqui, que é como se fosse linhazinhas. Ó, posso deixar mais claro. Tá vendo? E aí você vai fazendo todas as suas árvores e preenchendo de maneiras diferentes, com tonalidades aí, né, de verde diferentes, ok? Lembrem sempre, quanto mais diferentes forem os verdes conforme você vai dando batidinhas, mais textura o programa vai conseguir aplicar para você, ok?